Estamos aqui ao vivo, Agricultura BR, o canal do Boi, na Expo Direto Cotrijal, depois de 2 edições sem termos aqui a feira por conta da situação criada pela Covid. Estamos aqui, estamos trazendo tudo que acontece aqui neste que é um dos maiores eventos agropecuários, principalmente agrícola da América Latina. E olha, nós estamos acompanhando o primeiro dia de evento, a movimentação começa a ficar um pouco mais expressiva. Neste momento nós temos inclusive uma expectativa de chuva um pouco mais intensa, mais expressiva aqui em Nome Toque, aqui no Rio Grande do Sul, na sede da Cotrijal, onde acontece a feira. Já trouxemos aí durante o dia alguns destaques e agora eu quero falar a respeito de trigo aqui no canal do Boi, aqui no Agricultura BR, principalmente sobre o aspecto de produção. Tem se falado muito a respeito do cereal no país, em relação à produção, em relação a fatores ligados a abastecimento. Agora ficou bastante preocupante, já que Rússia e também a Ucrânia não estão abastecendo o mundo e são dos maiores produtores que nós temos, e ficou mais escasso o trigo lá na Argentina. Tudo isso faz com que se olhe mais diretamente para a produção brasileira. É por isso que eu vou conversar agora com o Thiago de Pauli, ele que é da Biotrigo e conversa conosco nesta tarde de segunda-feira. Thiago, um prazer revê-lo, conversar contigo aqui. Thiago, em relação à produção, estados do Paraná e Rio Grande do Sul são extremamente tradicionais nessa produção, é uma cultura de inverno muito importante por aqui. E é uma cultura que nós não temos visto nos últimos anos ampliar a área, principalmente nessas áreas mais tradicionais. Contudo, a produtividade tem melhorado um pouco e o trigo tem se tornado cada vez mais importante, principalmente sobre o ponto de vista econômico. Como fazer com que se tenha resultados mais interessantes, uma produção melhor no campo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores, né? A gente vê que nos últimos anos a gente evoluiu muito em termos de genética e melhoramento. Então nós temos hoje cultivares mais seguras, permitindo assim que o produtor não tenha tantas perdas, né, pelos fatores edafoclimáticos principalmente, né? Então trazendo níveis de resistência a chuvaradas em pré-colheita, uma evolução nos níveis de controle de doenças, e a área vem expandindo pelo produtor sentir essa segurança e também pela questão de mercado, né? A gente vem desde 2019 com uma crescente, eu falo bastante em termos de Rio Grande do Sul, o mercado de exportação abriu muito bem a demanda, vem puxando a demanda, né? E também outros mercados, outras possibilidades do uso do trigo vem permitindo com que o agricultor ele tenha mais opções de comercializar o seu grão. Então permitindo assim que a gente consiga expandir a área, né? Eu lembro muito bem lá em 2017, 2018, a gente está com 630 mil hectares, a gente foi para 700 e pouquinho, 950, né? O ano passado 1,1 milhão e agora a gente deve alcançar aí, dentro de uma projeção aí talvez 1,3 milhão, algo nessa volta aqui para o Rio Grande do Sul. O Paraná é um estado um pouco mais estável em termos de área, existe a concorrência com milho safrinha, que impacta bastante na decisão do produtor lá, optar entre milho e entre trigo. Então tem uma área mais estável dentro dos anos, na volta de 1 milhão de hectares cultivados lá, e são os dois estados pioneiros em termos de volume de trigo produzido, em área cultivada, né? Vem mantendo a nossa produção, vamos dizer assim, em termos de país, né? Trazendo uma parte de uma segurança alimentar muito boa, e o Rio Grande do Sul tem um protagonismo na exportação, principalmente porque produz mais do que consome. Então esse é um ponto bem positivo. Então se torna um fator de liquidez para o trigo gaúcho e tem deixado o produtor muito curioso, né? E buscando como fonte de renda, principalmente agora vindo de uma seca extrema que a gente está passando agora durante esse momento, e com isso ele vai buscar resgatar essa rentabilidade que ele teria com a cultura de verão na cultura de inverno. Então o trigo ele acaba se traduzindo em sinônimos, né, como uma fonte de esperança, né, para que tenha receita dentro do seu ano agrícola e com isso ele consiga dar o giro aí dentro do ano financeiro dele. Falando a respeito dessa questão que hoje nós temos do trigo brasileiro, a qualidade do trigo brasileiro e principalmente como que os moinhos, a indústria brasileira, ela acaba fazendo essas aquisições. As indústrias brasileiras fazem aquisição de trigo aqui produzido no Brasil, também na Argentina, no Paraguai também, nós tivemos alguns momentos de importação de trigo paraguaio. Hoje, essa qualidade do trigo brasileiro, ela é comparável a países tradicionais como a Argentina, por exemplo?
Com certeza, Fabiano. Excelente questionamento, principalmente porque, como eu falei no início, né, a gente teve uma evolução muito grande em termos de melhoramento, não só no que se refere porteira dentro, mas porteira para fora também, né? Então, em termos de qualidade, nós temos materiais como o TBio Audaz, que a gente está expondo aqui, já é um material consolidado dentro da indústria, é um dos mais semeados no Brasil e também na Argentina, né? Então, ou seja, permeando, né, uma vasta região, né? Então, ou seja, esse material brasileiro lá na Argentina participa do grupo Uno, né, que é o grupo de melhor qualidade lá da Argentina. Então, ou seja, hoje o moinho brasileiro compra trigo de fora, principalmente para suprir volume, né? Se a gente for falar do estado aqui do Rio Grande do Sul, onde eu mais atuo, né, nós produzimos aí em torno de 3,5 milhões de toneladas. Para exportação, a gente já está fechando aí na volta de 2,5, que é um volume bastante significativo, né, mais um volume utilizado para ração e tudo mais. Praticamente não sobrou trigo para a indústria moageira, que ela vai precisar se abastecer com trigo de outros estados e principalmente o importado. Porém, pela questão cambial e toda a demanda que existe do trigo argentino devido aos conflitos que a gente está passando com Rússia e Ucrânia, então acaba deixando o trigo argentino num custo muito alto. Então o moinho tendo que observar muito bem a questão do trigo local para se abastecer. E hoje, em termos de qualidade, a gente está muito similar, né? Em termos de genética, a gente está muito similar. Genética de qualidade, quando a gente fala. Se falar em termos de genética de tipo de planta, composição agronômica, a gente está muito à frente, inclusive, né? Que a gente tem um clima muito mais hostil aqui quando fala em Rio Grande do Sul, principalmente. Paraná já é mais tranquilo de produzir, mas aqui no estado do Rio Grande do Sul é uma panela de pressão de doenças, né? Então, ou seja, os materiais têm que ter uma resistência muito forte e principalmente tem que trazer essa qualidade industrial consolidada, né? Então hoje dos materiais que a gente lança aí, né, praticamente aí 60, 70% deles são chamados de trigos melhoradores, trigos fortes, de altíssima qualidade. Então isso vem ajudando nos mercados de liquidez, não só aqui dentro do Brasil, né? A gente pode perceber que as exportações também têm se consolidado justamente porque a gente consegue produzir um trigo de qualidade. Está certo, só fazendo um adendo aqui, daqui a pouco nós vamos trazer o Walter Pulga falando de mercado do trigo. O trigo sumiu na Argentina, viu? O trigo lá, ninguém coloca trigo à venda por lá, daqui a pouco você vai ter isso aqui no Agricultura BR. E Tiago, para encerrar, hoje é um foco do produtor rural em fazer com que os seus custos de produção reduzam. Ele precisa fazer com que ele use os recursos para o custo de produção, mas de uma maneira com muita prioridade, né, fazendo com que ele renda mais. Basicamente, tentar diminuir esse custo, já que às vezes as margens de rentabilidade você não consegue elevar apenas baseado no preço. Como que a tecnologia tem contribuído para isso no caso do cereal? Exatamente. Eu acredito que a palavra desse próximo ciclo, principalmente no inverno, é racionalidade, né? Então o produtor ele vai ter que estar muito atento a utilizar racionalmente os recursos, principalmente fertilizante, né? Tanto pela questão custo, como pela questão disponibilidade de oferta, né? Então, ou seja, ele tem que ser muito assertivo no que ele vai fazer na sua lavoura. Vindo de uma seca, a soja que está no campo agora, ela não vai utilizar 100% da fertilidade que o produtor investiu lá atrás. Então, ou seja, existe um saldo, principalmente de fosfatados, de adubos potássicos, né, que vai suprir uma parte disso, né, porque não teve essa extração. O produtor ele vai ter que ir muito atento em ver o que ele precisa para uma manutenção, né, e conseguir colocar algo em cima da produtividade que ele almeja. Não vai ser o ano de fazer correção de solo, de melhorar solo, vai ser um ano de uso muito racional aí das ferramentas disponíveis no mercado que ele tem. A utilização, inclusive, de materiais mais rústicos é uma forma dele também economizar, né? Então, ou seja, sendo rústico, mas com potencial produtivo, esse é um cuidado que o produtor tem que ter. Ele tem que ser eficiente em produzir bem, né, para que ele consiga alcançar maiores níveis de rentabilidade. Então, essa é a mensagem que a gente tem para passar em termos de perfil de produto, de cultivar que ele deve posicionar. Então, material mais rústico, sim, mas que tenha qualidade, né, um produto que tenha um rendimento bom e que ele consiga alcançar ao final da safra de inverno agora boa rentabilidade, principalmente, né, para suprir um pouco das perdas que ele teve agora no período de verão. Tá certo, Tiago, obrigado pela sua participação no Agricultura BR, no Canal do Boi. Uma boa tarde a você. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Grande prazer estar com todos vocês e estar novamente aqui presencialmente para nós é um orgulho muito grande. Muito obrigado. É bom demais estar aqui na Expo Direto também. Um grande abraço a toda a equipe da Biotrigo.